A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já queremos louvar a Deus por mais um dia estarmos aqui, né? Nesse momento de devocional, nesse momento de buscar um pouco da palavra de Deus, buscar um pouco através da oração, buscar um pouco através da revelação do Espírito Santo, através da sua palavra. Louvado seja Deus por tudo. Meus irmãos todos já sabem, né? Toda semana nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você esteja agora acordando, se levantando, né? Talvez você esteja no trabalho, talvez esteja na escola, na faculdade, voltando para casa, né? Em algum local você certamente está e essa palavra está chegando a ti. Nós já louvamos a Deus por isso, né? E nós glorificamos a Deus também por todos vocês que têm entrado aqui no nosso canal do YouTube e têm se inscrito, né? Você que ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Já clica ali para se inscrever, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de toda boa palavra que é liberada aqui para a sua vida. E também compartilhe, né? Fazendo a sua parte, fazendo id, levando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que essa mensagem, que esse vídeo é importante e para mais pessoas ele vai distribuir. Daí a importância de você comentar, né, um amém, você clicar ali no curtir, no joinha, tá bom? Deus abençoe a sua vida e eu tenho uma palavra de Deus para poder compartilhar com o seu coração e eu tenho a certeza que vai edificar muito a sua vida. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você aqui hoje se encontra na carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3, versículo de número 14. Vamos fazer a leitura dessa epístola e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Diz assim o versículo 14: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A Ele seja a glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Somente a leitura desse texto aqui já seria o suficiente para edificar a vida de muita gente. Estava meditando nessa palavra e um dos pontos mais importantes aqui, que nós retiramos de uma forma expositiva para o seu coração, é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo toca nesse versículo de número 14, que é o seguinte: por causa disso
ou em outras versões, por esta causa me ponho de joelhos. O apóstolo Paulo está ensinando aqui uma lição muito importante à igreja de Éfeso. Ele está ensinando aos irmãos, aos cristãos, de que existe um motivo, existe uma causa de se colocar de joelhos. E é bem interessante porque os judeus, quando eles oram ou quando eles oravam culturalmente, eles não se punham de joelhos, né? Eles oravam em pé, fazendo ali alguns movimentos para frente e para trás. E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma forma direta, obviamente, não simplesmente a um povo específico, óbvio, aos Éfesos, mas sendo Paulo também romano e sendo Paulo também judeu. Ele está dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele está definindo algo aqui que traz para nós uma profundidade muito grande, porque o apóstolo Paulo está fazendo um convite. Ele está dizendo, ele como líder, ele como uma responsabilidade acima da igreja, né? Ele como uma responsabilidade sobre estes a qual ele envia cartas, ele está dizendo, eu me ponho de joelhos. Isso daqui nos traz um exemplo a seguir, né? De colocarmos os nossos joelhos nos chãos, de colocarmos o nosso rosto no pó, de se entregarmos ao Senhor de uma forma a nos humilharmos perante a sua presença. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, existe uma importância de colocar-se de joelhos perante o Senhor. E ele vai trazer algo de acordo com o texto a seguir, dizendo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós vemos aqui também um significado muito grande. Ele está falando referente à família, né? Ao projeto de Deus na terra, o projeto criado pelo Senhor, a família. E dentro dessa grande questão, através dessa palavra, eu gostaria de questioná-los. Você tem posto os joelhos para colocar a sua família diante do Senhor em oração? Você tem apresentado a sua família em oração, a sua casa em oração? A vida do seu pastor, né? O nosso pastor Paulo Vieira, nosso pastor Tiago Costa, o nosso pastor Silas Malafaia. Você tem colocado os seus joelhos orando pela sua igreja, pelos obreiros, pelas lideranças? Você tem feito essa oração? Louvado seja Deus, se questione isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai trazer aqui, no versículo de número 16, algo que para nós é muito profundo. E ele diz, para que vos conceda. Olha a oração de Paulo. Olha a oração do apóstolo Paulo aqui. A oração dele é para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma oração muito específica. O apóstolo Paulo está orando aqui, está intercedendo, está se colocando no lugar do povo de Deus, orando para que seja concedido a eles, não segundo as riquezas dos homens, não segundo as riquezas humanas, mas segundo a riqueza da glória. Isso aqui é profundo demais. Segundo a riqueza da glória, que sejais fortalecidos com poder. E a única forma de um cristão ter poder é na oração. A única forma do cristão buscar poder é através da oração, através da palavra, através do jejum. Então ele está pedindo que seja concedido, segundo as riquezas da glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito.
E no versículo de número 17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, e a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Isso aqui ele fala de unidade. A unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, a unidade de todos numa só fé, todos num só espírito, todos buscando em comunhão com Deus, arraigados em amor. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. E através dessa palavra eu consigo compreender muitas coisas. E ele vai trazer para nós aqui uma comparação do que é o amor de Deus. E ele vai dizer logo abaixo, o versículo de número 18: possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo. Ele está trazendo para nós aqui um entendimento tão profundo da palavra de Deus que ele mesmo vai dizer logo após, que excede todo entendimento. O que é que ele está dizendo? O amor de Deus, o revestimento do Espírito Santo, o amor arraigado, as riquezas da glória do Senhor, o fortalecimento com poder, tudo isso unificado através da oração, excede todo entendimento. Louvado seja Deus. É por isso que nós, buscando ao Senhor, independente das dificuldades que sejam, o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo prisões, e independente das dificuldades que seja, ele está dizendo, olha, existe um amor que excede todo entendimento. Existe uma paz que excede todo entendimento. E logo após ele vai dar continuidade dizendo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo Paulo, ela é totalmente cristocêntrica, apontando para a pessoa de Cristo, apontando para o senhorio do nosso Senhor Jesus, apontando para o poder do nosso Senhor Jesus. Que oração é essa? Que põe o Senhor Jesus Cristo como centro, como glorioso, como todo-poderoso. Talvez eu e você precisemos aprender uma lição aqui, que através das nossas orações, em que glorifiquemos o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós viveremos coisas infindáveis. Mateus me prova na Bíblia, versículo de número 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha a profundidade de tudo isso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês servem a um Deus que ele é capaz, que ele tem poder para fazer abundantemente além. Ele está dizendo aqui, olha, o que Deus pode fazer, o que ele faz, o que ele tem poder para fazer, é muito além do que nós podemos compreender, do que nós podemos chegar ao entendimento. É abundantemente além do que nós somos capazes de compreender em algum momento. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, segundo o poder que em nós opera, será abundante. Será abundante. E eu quero trazer para você somente essa reflexão, para que você possa recapitular nessa palavra. Você tem dobrado os joelhos e colocado a sua família nos pés do Senhor? Você tem orado pela sua igreja, orado pelo seu pastor, orado pelos líderes, orado pela sua nação, pela nação onde você se encontra, você tem orado? Você tem crido com fé que Cristo Jesus tem poder para fazer infinitamente além, infinitamente mais do que o que você pensa, do que o que você pede? Porque quando chegarmos a essa compreensão de que Ele tem poder e que Ele faz infinitamente além,
nós vamos dizer o que o apóstolo Paulo disse no versículo 21. A ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra chegue ao seu coração e que ela encontre guarita na sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus? Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a Tua palavra sem impedimentos. Deus, a Sua palavra não está presa. A Ti seja o louvor, a Ti seja o poderio, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, agradecendo a Ti, desde agora, por este dia chamado hoje. Nós estamos agradecendo a Ti pela semana que o Senhor nos deu. Nós estamos agradecendo a Ti por este ano, Senhor, por esta entrada de um novo mês, do mês de abril. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu pode e Tu és capaz de fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, guarda o Teu povo, em o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas em algum grupo, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Somos um.